Compõe a mesa o senhor Daniel Rodrigues Figueiredo, assessor da diretoria da IAMU, que coordenará os trabalhos desta atividade. Daniel é o atual diretor da Divisão de Arrecadação e Cobrança da Prefeitura de Porto Alegre. Em seus 20 anos servindo as Forças Armadas, trabalhou com licitações e contratos, lecionou Direito Administrativo no Centro de Preparações de Oficiais de Porto Alegre, entre outras atividades durante sua carreira no Exército Brasileiro, antes de tomar posse como auditor fiscal em Porto Alegre. E também na mesa o palestrante, o auditor fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre e coordenador da equipe de Programação Fiscal e Combate a Ilícitos Tributários, EPFI, senhor Felipe de Amorim Carvalho. Informamos mais uma vez que as perguntas a serem dirigidas aos palestrantes deverão ser formuladas por escrito. Para isso, vocês podem utilizar o bloco de anotações que receberam junto com o material do evento. Lembramos ainda que vocês deverão identificar o nome do palestrante a ser dirigida a sua pergunta e também o seu e-mail para a resposta, para que possam ser respondidas posteriormente quando não houver tempo para esta atividade. E para aqueles que estão participando desse seminário de forma online, as perguntas deverão ser enviadas através do WhatsApp da IAMU, número 51-3228-4384. Com a palavra, o coordenador dessa mesa, senhor Daniel Rodrigues Figueiredo. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos. E hoje o Felipe vai falar aqui sobre um assunto que eu gosto muito, que é a autorregularização, onde eu comecei na Fazenda, né? O Felipe, ele é auditor fiscal da Receita Municipal desde 2015, ex-servidor do Banco Central, e ele participou do curso de ClickSense, Análise e Arquitetura de Dados em 2019, onde ele aprimorou as habilidades de análise de dados e BI, Business Intelligence. Desde agosto de 2019, ele coordena a equipe de programação fiscal e combate a ilícitos tributários do município, desempenhando um papel crucial no combate a fraudes fiscais, né? Foi onde eu comecei trabalhando, foi meu primeiro chefe, foi muito interessante a experiência ali e agrega muito. E o Felipe também ele integra os projetos de Big Data e construções de BI na Receita Municipal, contribuindo significativamente para a modernização e para a eficiência das operações fiscais hoje. Tá? Parabéns, Felipe, e pode começar aí, vamos lá. Tá bom, obrigado. Se me permitem, eu vou fazer a apresentação de pé, acho que é um pouquinho melhor. E antes de eu iniciar a apresentação, queria já aqui deixar público o agradecimento aos colegas da Receita Federal, né, que possibilitaram os resultados que a gente vai apresentar aqui, possibilitaram a efetivação dessa operação conjunta, né, foram vários colegas que participaram dessa operação, estão participando. Vou agradecer agora no nome das pessoas que estão aqui presentes, o Eli e a Annelise, então muito obrigado. Esse resultado que a gente está recém-iniciando a apresentar aqui é fruto do trabalho do conjunto de ambos os fiscos. De uma dúvida, vocês preferem que eu apague essa aqui para ver? Eu sempre fico achando que é melhor, correndo risco, mas não pode por causa das câmeras. Não é nem por causa que vocês vão dormir, que eu tenho certeza que todo mundo teve uma boa noite de sono, diferente de mim, pai de 2, né, e uma recém-nascida, mas então não vamos poder desligar por causa disso, para o pessoal lá conseguir enxergar bem de casa. Então, assim, eu gostaria que no início dessa palestra vocês imaginassem uma realidade onde todos os dados do contribuinte, todas as informações fossem totalmente compartilhadas entre todos os fiscos do Brasil. Qual seria o impacto nos resultados das administrações tributárias? O quão mais eficiente elas seriam? Infelizmente, essa realidade ainda não existe, então eu não posso falar efetivamente quais seriam esses impactos. Mas o que eu posso mostrar para vocês, e eu vou apresentar aqui, são os resultados que são possíveis de ser alcançados quando dois fiscos fazem algum tipo de operação conjunta, compartilhando não só informações, mas também toda a sua experiência, que no caso aqui é a Receita Federal do Brasil e a Receita Municipal de Porto Alegre. Né, como já me apresentaram, meu nome é Felipe Carvalho, atualmente eu sou coordenador da equipe de Programação Fiscal e Combate a Ilícitos Tributários, que eu vou chamar, para não avançar no tempo da administração, no decorrer da apresentação, eu vou chamar apenas de EPFI.
Mas primeiro, antes da gente falar sobre esses resultados e essa operação conjunta, eu queria que a gente resgatasse qual é aquele modelo tradicional que geralmente as pessoas têm quando pensam em administrações tributárias. Com certeza, é um modelo onde o foco é uma abordagem punitiva, opressora, né, mais intimidadora. Antigamente, as administrações tributárias trabalhavam apenas com o instrumento de revisão fiscal. E nessas revisões fiscais, a gente sabe que a legislação prevê multas bastante elevadas. Dependendo do caso, essas multas podem chegar até mais de 200%. Se uma empresa estava no Simples Nacional, dificilmente, após sofrer um processo de abertura de revisão fiscal, ela permanecia no Simples Nacional. Então, ela era excluída, muitas vezes, de forma retroativa, e isso impactava todos os tributos que tinham que agora ser calculados por regras totalmente diferentes. Então, essa abordagem realmente impactava bastante o contribuinte. E também, uma visão mais tradicional era cada fisco trabalhando nas suas atividades sem uma real integração entre os fiscos. Mas, mais ou menos uns 10, 15 anos, né, vou falar mais do período que eu estou aqui na Receita Municipal, a gente tem percebido que várias administrações tributárias têm trabalhado também com uma outra sistemática. Uma sistemática de um procedimento orientador, onde o procedimento ele é muito mais ágil, a gente consegue ter uma presença fiscal muito maior e também não é tão pesado para o contribuinte, pois é dada a oportunidade para ele se autorregularizar as suas pendências. Isso gera uma agilidade no atendimento e a gente consegue atender uma gama muito maior de contribuintes do que a gente conseguiria se a gente fizesse apenas o procedimento de revisão fiscal, que, né, por ter todos os seus ritos previstos na legislação, é um processo muito mais burocrático. E a gente tem visto também, isso é uma coisa muito boa que vem acontecendo, cada vez mais uma cooperação entre os fiscos, seja através de operações conjuntas, ou através de compartilhamento de informações, ou até compartilhamento de ferramentas, ou até de metodologias. E isso acaba resultando em melhores resultados, como eu vou apresentar para vocês, para ambos os fiscos. Falando um pouquinho da EPFI, nos últimos anos, a gente teve mais de 4.500 intimações para esclarecimentos, ou seja, mais de 4.500 CNPJs foram intimados para participar desse rito de autorregularização. Só em 2025, e eu já vou explicar no próximo slide, por que a gente está frisando esse ano de 2025 como um marco. A gente teve, nos quadrimestres iniciais desse ano, mais de 5 milhões de ISS autorregularizados por quadrimestre. E, por ser um procedimento de autorregularização, são valores que entram nos cofres públicos de maneira muito mais rápida, já que é o próprio contribuinte que está oferecendo a tributação àqueles valores, então não tem nenhuma fase de contencioso administrativo ou contencioso judicial, que a gente sabe, né, que pode levar, às vezes, até décadas, até aquele valor que foi lançado numa revisão fiscal efetivamente vir a entrar para os cofres públicos. Então, dessa forma, os procedimentos de autorregularização dão essa agilidade também maior para a entrada dos recursos. Falei aqui que em 2025 era um ano histórico aqui para a Receita Municipal e especificamente para a Receita Municipal, especificamente para a EPFI, porque foi nesse ano que a gente teve uma nomeação histórica de auditores. Foi uma decisão tanto estratégica aqui, tanto política, né? A gente tem que agradecer a nossa secretária que bancou essas nomeações, que a gente sabe que muitas vezes não é fácil conseguir uma nomeação, quiçá várias nomeações ao mesmo tempo, mas a gente aproveitou esse ambiente que a reforma tributária propicia, em que os próximos anos, o que Porto Alegre tiver de arrecadação, vai determinar o que Porto Alegre vai receber de arrecadação pelos próximos muitos anos, pelas próximas décadas. Então, pode entrar, Giló. Então, em 2025, se nomeou um número muito grande de auditores, que eu tenho o prazer de estar vendo vários deles aqui presentes nessa apresentação, e vários deles acabaram indo trabalhar na EPFI, porque por essa decisão estratégica se entendeu que seria um local onde a gente conseguiria ter um ingresso muito rápido desses valores em caixa. E tanto é que a equipe triplicou, basicamente, de tamanho na sua capacidade de atendimento.
nesse ano de 2025, vão ser emitidas mais de 1.300 intimações para esclarecimento, e se a gente considerar apenas esses colegas que entraram agora em 2025, só as autorregularizações feitas por eles, nesses poucos meses de trabalho, considerando que tem meses de treinamento, né, os meses iniciais, já deu mais de R$1 milhão de ISS autorregularizado. Então, realmente, foi uma decisão acertada. E a gente, com certeza, vai ver esses resultados crescendo cada vez mais. Talvez alguns de vocês não estejam tão familiarizados com procedimentos de autorregularização, então eu vou dar uma breve introdução sobre o assunto. Aqui, no caso, é um modelo que a gente tem da nossa intimação para esclarecimentos. Vocês podem ver que tem uma data e um horário para o contribuinte comparecer, né? Isso ainda é muito fruto da época onde esse procedimento ele era feito totalmente de forma presencial. Hoje em dia, ele é basicamente feito de forma virtual, ainda que, eventualmente, o contribuinte, se ele quer ter reuniões presenciais, a gente tem espaços aqui para fazer esse tipo de reunião. E o procedimento se inicia basicamente dessa forma. Nós temos um setor ali dentro do EPFI que fica encarregado de fazer a seleção desses contribuintes. Então, a gente faz cruzamentos de diversas fontes de dados e a gente seleciona contribuintes onde parece que eles estão com possíveis inconsistências no recolhimento do ISS. É como se acendesse um semáforo, uma luzinha amarela. Aí a gente pega esses contribuintes e manda um e-mail com essa intimação para esclarecimentos. Agora, né, que o Porto Alegre adotou o DTE, possivelmente no futuro a gente vai enviar via DTE, mas atualmente é via um e-mail, geralmente para o representante da empresa, que acaba sendo o contador que está nos cadastros da prefeitura, e a gente solicita que ele acuse esse recebimento, e para não gerar nenhum tipo de fricção para o início desse atendimento, que, de novo, é espontâneo, uma autorregularização, a gente pede uma documentação muito básica, que é apenas o contrato social, que a empresa retorna esse e-mail contendo essa documentação. A partir daí, a empresa retorna esse e-mail com o contrato social, aí vai seguir uma série de troca de informações entre o fisco também presta esclarecimentos para o contribuinte em relação às situações da empresa e também, obviamente, o fisco pede esclarecimentos do contribuinte em relação àquelas possíveis inconsistências que o fisco tinha levantado. Então, pode ser uma troca de e-mails ou uma troca de contatos que pode durar um tempo indeterminado, né, já que é um procedimento muito mais ágil, não existe um prazo mínimo, um prazo máximo previstos na legislação. O auditor vai manter aquele procedimento aberto pelo tempo que ele entender necessário, que seja preciso para convencer a empresa e para explicar à empresa daquela inconsistência, que às vezes é um pouco mais complexa, às vezes a empresa vai na primeira reunião com o contador, aí depois o contador fala com o sócio, aí o sócio quer participar da próxima reunião, aí daqui a pouco envolve um advogado que quer também participar desse atendimento. Então, esses atendimentos podem se prolongar por algum tempo, alguns meses. E sempre o auditor vai ter aquela liberdade de manter esse procedimento aberto enquanto ele entender que existe, sim, interesse da empresa promover a sua autorregularização. Eu vou mostrar mais para frente como a gente teve já casos onde teve procedimentos que ficaram abertos por mais de um ano e o resultado foi bastante interessante. Mas aqui, para ter um prazo médio para vocês, nesse período aqui, demorava em torno de 90 dias para as empresas que se autorregularizavam. Então, desde iniciar o atendimento até aquelas empresas se autorregularizarem, um prazo médio era de mais ou menos 90 dias. Quais são os possíveis resultados desse atendimento? Basicamente, são 4. O que a gente sempre gostaria que acontecesse, né, é uma regularização completa. Ou seja, aquelas inconsistências que a gente tinha levantado, elas se confirmam no atendimento e o contribuinte ele opta por se autorregularizar, já que ele entende que ele quer evitar um processo de revisão fiscal, né, para não ter todas aquelas multas mais punitivas e pesadas previstas pela legislação, e para também evitar algumas outros tipos de consequência, ele opta por fazer a sua autorregularização. Então, esse é o cenário ideal. Mas acontece também casos onde essa autorregularização ela é feita de modo parcial. Ou seja, o fisco, através dos seus cruzamentos, identificava que o valor era 1, e o contribuinte decide pagar só uma parte desse valor. Seja porque
ele não está convencido daquela outra montante que ele deve, né, porque às vezes a matéria tributária é bastante complexa, então os valores de irregularidades que o contribuinte pode estar cometendo, eles podem se dividir em diferentes categorias. Então, com uma categoria ele concorda e vai pagar. Com a outra ele acha que a interpretação do fisco não é aquela que ele concorda e ele não vai pagar. E é um procedimento espontâneo, então ele tem total liberdade de fazer essa escolha. Só que, claro, a gente informa para ele, se a posição do fisco durante esse atendimento foi que o valor que se verificava daquela inconsistência é maior do que o valor que ele vai se propor a se autorregularizar, mesmo essa empresa fazendo essa autorregularização, essa empresa ainda assim vai ser encaminhada por um procedimento de revisão fiscal. E também tem o caso que não é nem a situação da empresa não está convencida que o fisco tem razão naquela inconsistência. É simplesmente a empresa opta por não pagar, por liberalidade dela, e aí, novamente, essa empresa vai seguir sendo encaminhada por um processo de revisão fiscal. Também tem o caso, né, que os indícios não são confirmados, porque o pessoal que faz a seleção de empresas, a gente tem que selecionar muitas empresas para passarem por esse procedimento. Então, não tem como fazer uma revisão fiscal nesse momento inicial, que é de seleção. Então, por isso que a gente sempre fala em impossíveis e inconsistências. A gente acende o sinal amarelo que parece que aquele contribuinte está fazendo alguma coisa de errado, tem algum valor de ISS que precisa ser regularizado. Durante o atendimento, daqui a pouco o contribuinte ele esclarece aquela situação. Ele traz uma documentação que mostra que a realidade dos fatos não era aquela que a gente inicialmente estava pensando. E aí, então, é o que a gente chama de falso positivo, e aí o procedimento se encerra por aí. E não impede que daqui a pouco, daqui a alguns meses, em virtude de fatos novos, de dados novos, de novos cruzamentos, aquele contribuinte seja novamente chamado para explicar alguma outra situação. E também existem aqueles casos onde o contribuinte ele opta, seja porque ele não concorda com a posição do fisco, ou porque uma decisão dele, ele opta por não fazer a sua autorregularização, e aí também, obviamente, esses casos vão ser encaminhados para um outro setor que vai promover a abertura da revisão fiscal, para lançar os valores que estão pendentes. Isso aí foi tudo positivado, né, de forma mais... nessa sequência desses resultados, desses tipos de resultados, numa instrução normativa ali de 2024, caso vocês tenham interesse, mas é basicamente os tipos de resultados que estão previstos na instrução normativa foram o que eu coloquei aqui na apresentação. E assim, mesmo nos casos onde o contribuinte acaba não fazendo a autorregularização, aquele último caso ali, o contribuinte foi informado da sua inconsistência, mas ele opta por não fazer a autorregularização. Todo aquele trabalho que foi feito desse atendimento para esclarecimentos, ele não é perdido. Por quê? Todo esse relatório e esse levantamento de informações novas que foi adquirido durante o atendimento, ele serve de subsídio, acho que não está dando para ver aqui, mas é feito um relatório de conclusão. Então, nós temos as informações do pessoal de seleção, que era o que a gente tinha antes de chamar o contribuinte, depois a gente atende o contribuinte, por óbvio que no decorrer desse atendimento a gente vai conseguir levantar mais informações. E aí, mesmo que o contribuinte não faça a sua autorregularização, isso tudo vai servir de indício para o próximo setor que vai abrir a revisão fiscal já ter uma noção do que esperar. Então, é como se fosse um ciclo que se fecha. De um lado tem a autorregularização, os contribuintes que querem se autorregularizar vão por essa via, e os que não querem acabam caindo na revisão fiscal. No caso aqui, esse era um contribuinte que ele tinha sido selecionado porque ele estava fazendo deduções indevidas, de acordo com o entendimento aqui da Receita Municipal de Porto Alegre, do item 7.02, né, Construção Civil. E ele optou por não se autorregularizar, foi para a revisão fiscal e teve um lançamento de mais de 5 milhões de ISS, de apenas uma revisão fiscal. E quais são as formas de autorregularização? Caso o contribuinte não, eu quero me autorregularizar, Felipe, o que eu preciso fazer? Vai depender do caso a caso. Basicamente, tem 3 formas que o contribuinte pode se autorregularizar e vai depender da situação que ele tiver enquadrado. A primeira seria um contribuinte que é de um regime geral.
Então, ele não está no Simples Nacional, e aí ele tem omissão de receitas, por exemplo. Ele vai oferecer essa tributação através de uma confissão de dívida, que é um termo que ele vai assinar aqui no município, hoje totalmente de forma, né, através do nosso portal de serviço, não precisa mais nem vir aqui presencialmente. E ele vai reconhecer essa dívida nesse documento e, geralmente, ele já vai fazer o parcelamento. Ou, para as empresas que são do Simples Nacional, né, acredito que todos vocês já conheçam o PGDAS-D, mas vou explicar brevemente, é o programa onde as empresas do Simples Nacional, basicamente, eles têm que informar o seu faturamento. Dizer, eu tive receita com serviço, eu tive receita com comércio, eu tive receita com serviço do anexo 3, do anexo 4, do anexo 5. Ele discrimina essas receitas do PGDAS-D. E, muitas vezes, ao fazer essa retificação, tem tributação, tem valores de receita que anteriormente tinha emitido, então ele retifica esse PGDAS, aumentando a sua base de tributação, mas às vezes não é nem questão que ele estava omitindo receitas, ele estava apenas fazendo uma declaração incorreta. Por exemplo, ele estava dizendo que era uma receita de comércio, quando a gente, na verdade, verifica que é uma receita de serviços, ou ele estava tentando dizer que é uma atividade do anexo 3, que tem alíquotas menores, quando, na verdade, a gente verifica que é uma atividade do anexo 5, onde as alíquotas podem ser maiores. Então, tudo isso são situações que podem acontecer, que o contribuinte retifica os PGDAS, e aí tem reflexo não só no ISS, mas em todos os tributos dentro do Simples Nacional. E a terceira opção, como vocês já devem imaginar, não é a mais escolhida pelos contribuintes, não sei porquê, mas é o pagamento à vista. Ela é menos escolhida, mas, assim, como eu falei para vocês, não é, quer dizer, é incomum, mas é raro, mas acontece, de contribuintes pagarem valores à vista de mais de R$1 milhão. Já teve, eu lembro de mais ou menos 2 vezes nesse período que eu estou aqui, 3 vezes, eu falei mais de 1 milhão para não errar, né? Está na margem de erro, mas fica mais bonito falar 3 milhões mesmo. Então, eram atendimentos que vocês conseguem compreender, precisou de mais tempo para convencer o contribuinte, então são aqueles atendimentos que eu tinha mencionado, ficaram mais de 1 ano em aberto, o que foge da nossa média, mas com certeza foi uma decisão acertada do nosso fiscal de manter esses atendimentos em aberto, porque a gente conseguiu pagamentos à vista de 1 milhão e de 3 milhões naqueles casos. E eu não botei aqui como uma quarta figurinha, mas não é porque eu não sei, como uma quarta forma, não é porque eu não sei contar, mas sim porque eu considero que essa quarta forma, na verdade, é uma combinação de uma das 3 formas anteriores. Nesses atendimentos de autorregularização, a gente busca dar uma olhada, ainda que mais sumária, mais superficial, obviamente não tem o objetivo de ir no detalhe como uma revisão fiscal, mas a gente procura olhar os 5 anos da empresa. Então, pode ser ter momentos que a empresa estava no Simples Nacional. E aí, para se autorregularizar, vai fazer a retificação do Simples. A não ser que seja o caso de substituição tributária, que aí paga direto por confissão de dívida. Mas, via de regra, estava no Simples, vai retificar o PGDAS. Mas teve períodos que ela saiu do Simples. Então vai se autorregularizar esses períodos. Então, ou faz uma confissão de dívida, como eu já falei, é a opção mais escolhida, ou faz um pagamento à vista. Tá, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, aproveitar até para beber uma água aqui. Felipe, tu falou de autorregularização, mas eu vim aqui para saber sobre a operação conjunta com a Receita Federal. Não vai falar sobre isso? Calma, que justamente é isso que a gente vai entrar agora. Eu só precisava dar uma pequena introdução no assunto de autorregularização, porque daqui a pouco tem alguns municípios que ainda nem fazem esse tipo de procedimento. Então, para a gente não começar já no meio do caminho a atropelar, eu fiz essa introdução. Mas, basicamente, como é que se iniciou essa operação conjunta com a Receita Federal? Na verdade, agora em 2025, é uma outra etapa, uma segunda fase de uma operação que se iniciou lá em 2017. Então, vou trazer um pouquinho do histórico lá de 2017. A gente começou a observar, como Porto Alegre já tem esse histórico de fazer esses trabalhos de autorregularização, a gente observou que em torno de 50% dos casos em que tinha autorregularização envolvia a retificação do PGDAS. A gente pensou, empresa do Simples Nacional. Aí a gente pegou, a gente construiu uma calculadora bem simples no Excel para verificar qual era o retorno dessas retificações
em tributos federais. E o que a gente verificou foi algo que a gente até já tinha essa ideia, mas quando a gente calculou na prática, a gente ficou até surpreso. Porque a gente viu que uma empresa que se retifica no Simples Nacional, muitas vezes o resultado de tributos federais que essa retificação gera é 2, 3, ou às vezes muito mais vezes superior ao resultado do que apenas o ISS, que é o que vem para o município. Aí, tendo esses dois dados em mente, a gente foi lá na Receita Federal e pediu uma agenda, né, para mostrar esse projeto e a nossa ideia de fazer essa operação conjunta, demonstrando que efetivamente existia uma operação que poderia ter um resultado ganha-ganha dos dois lados. Da Receita Municipal, a gente teria mais dados para selecionar esses contribuintes de forma mais assertiva, e da Receita Federal teria além de esses resultados, né, dos tributos federais irem para os cofres federais, eles teriam uma presença fiscal muito aumentada, especialmente nesse universo de empresas do Simples Nacional, que a gente sabe que é um faturamento menor, né, e pode, muitas vezes, não ser o foco tão intenso da Receita Federal, já que eles trabalham com contribuintes que têm faturamentos muito maiores. Então, a gente estruturou essa operação conjunta e iniciou lá em 2017. E antes de eu falar um pouquinho sobre essa operação de novo, só mostrar alguns casos reais. Vou passar tudo aqui para falar, onde efetivamente o resultado que a gente conseguiu no ISS, ele é bem inferior ao resultado dos tributos federais. No caso aqui, ó, a coluna A, eu estou trazendo o resultado da retificação do Simples Nacional só em relação ao ISS. Na coluna B, eu trouxe aqui o resultado da retificação do Simples Nacional, mais o resultado de uma confissão de dívida, se ela existisse. No caso aqui, os 4 casos que eu trouxe não tinha confissão de dívida, então era só retificação do Simples Nacional. E aqui na coluna C é o resultado dos tributos federais, e na coluna D, a relação entre a coluna C e a coluna A. Então, no primeiro caso aqui, ó, nós tivemos um pouco mais de R$11 mil de ISS autoregularizado, enquanto que em tributos federais esse valor já chega para perto de R$102 mil. No caso 3 aqui, ó, a autorregularização desse ISS deu em torno de R$50 mil, enquanto que os tributos federais foi lá para a casa de R$156 mil, mostrando que eu já tinha falado para vocês que muitas vezes essas retificações geram um resultado muito superior para os tributos federais do que para os tributos municipais, mostrando que sim, ambos os fiscos têm um retorno positivo desse tipo de operação. Mas é também importante eu falar que existem alguns pré-requisitos. Daqui a pouco vocês estão pensando, que legal, quero fazer também uma operação conjunta lá com a Receita Federal. Existiam alguns certos pré-requisitos para que essa operação conjunta se concretizasse. O primeiro deles, como talvez vocês já imaginem, é um requisito formal, né? Existe a necessidade de ter um convênio formal assinado entre ambos os fiscos. No caso aqui, Porto Alegre tinha um convênio assinado entre a Receita Federal e a Receita Municipal de Porto Alegre, e eu já vou falar para ele na sequência da apresentação, para vocês, sobre o teor desse convênio. Então, mas o primeiro requisito indispensável é esse, tem que ter convênio assinado. A gente também já tinha uma colaboração histórica, né? A gente já tinha um histórico de troca de informações com a Receita Federal. Às vezes, a gente fornecia informações das nossas fontes de dados e eles forneciam informações das fontes de dados deles. Então, isso facilitou também o nosso acesso e a criação dessa operação conjunta. Também não dá para negar, né, Porto Alegre sendo uma capital, a nossa fonte de dados ela é bastante extensa, que a gente tinha para oferecer nessa troca de informações. Então, eu já vou mostrar para vocês também alguns números da base só de nota fiscal eletrônica para vocês terem uma noção de qual dimensão desses números que a gente está falando. Mas não é um município, sei lá, que daqui a pouco tem 3 mil habitantes tentando fazer uma operação com a Receita Federal, que muitas vezes não vai ter uma compatibilidade de porte entre os dois fiscos, né? Tu precisa ter também uma fonte de dados, no mínimo média, extensa, para fazer esse tipo de operação. E também, o que ajudou bastante é que Porto Alegre já vinha fazendo durante anos esses atendimentos de autorregularização. Então, quando a gente chegou lá na Receita Federal, a gente mostrou esse histórico. Ó, a gente já está fazendo isso e já está tendo impacto nos resultados de vocês através das certificações do Simples Nacional.
a gente mostrou para eles que a gente poderia ter um resultado ainda melhor se a gente fizesse essa colaboração. Porque vocês conseguem imaginar, né? Articular dois fiscos, fazer uma operação conjunta, fazer extração de dados, daqui a pouco também articular com meios de comunicação para comunicar essa operação. Isso tudo dá um trabalho, né? E, obviamente, para isso tudo se concretizar, tu tem que ter uma expectativa de retorno positivo para ambos os lados. E foi isso que a gente conseguiu demonstrar. E aí nasceu a operação lá em 2017. Mas aqui eu falei da nosso histórico, né? Do nosso histórico de lado de como nasceu a nossa operação conjunta. Alguns pré-requisitos essenciais. Mas a Receita Federal está organizada em escritórios regionais, né? Então, daqui a pouco, se vocês têm interesse de tentar fazer algum tipo de operação, o primeiro passo é tentar falar com o escritório regional da Receita Federal, que vocês estão subordinados, para verificar quais os requisitos que eles entendem que são os necessários, mas já adianto para vocês, o primeiro passo, com certeza, é a assinatura de um convênio. Como eu tinha falado aqui, eu vou trazer alguns números de nota eletrônica, só para vocês terem uma dimensão de apenas uma base de dados aqui que Porto Alegre dispõe. De 2020 a 2025, foram mais de 340 bilhões de reais em valores de serviço nessas notas. E foram mais de 200 milhões de notas emitidas. Então, realmente é uma fonte muito rica de informações. E aí, como o Daniel falou na apresentação dele, né, hoje com IA, quanto mais dados a gente tiver, obviamente que dados tratados, hoje com inteligência artificial a gente consegue fazer coisas que a gente, alguns anos atrás, nem imaginava que seria possível. E também, conforme eu tinha prometido, eu vou falar um pouquinho sobre o convênio, né? Tem alguns incisos que falam sobre a abrangência desse convênio, fala de intercâmbio de informações, atualização de dados cadastrais, aperfeiçoamento de coleta, aqui permuta e aperfeiçoamento de técnicas, e aqui o inciso o quinto, né, que a gente utilizou, realização de atividades conjuntas de fiscalização. E eu percebi, né, que esse convênio, essa minuta desse convênio é uma minuta meio padrão, porque esse ano a gente até teve uma ferramenta da Receita Federal que a gente começou a utilizar de forma mais ativa, que talvez alguns de vocês conheçam, que é o Contágio, ou Contágio Lite, né, que é a sua versão um pouquinho menor. E a gente teve um curso sobre essa ferramenta esse ano, e quem estava ministrando o curso era um colega que era auditor da Receita. E aí ele, né, dentro dos seus materiais do curso, além de ensinar a ferramenta, ele ajudava os municípios a operacionalizar, conseguir tanto acesso à ferramenta, como acesso a outras informações. E aí ele tinha nos seus materiais do curso uma minuta do convênio, e eu pude ver exatamente essa minuta de convênio que nós temos aqui assinada. Então, me parece que esse convênio é meio padrão. Então, aqui eu vou falar como é que se desenvolveu essa operação conjunta lá em 2017. A gente focou naquela época, né, ambos os fiscos, a gente decidiu focar em setores. E eu me recordo que a gente começou pelo setor de eventos. Foi meio que assim, não foi uma reunião que a gente decidiu, vamos começar pelo setor de eventos. Foi fruto do nosso trabalho de revisão fiscal. A gente fez uma revisão fiscal de algumas empresas desse segmento e a gente identificou que o segmento tinha muita irregularidade, muita omissão de receita. Praticamente ninguém emite nota fiscal nesse segmento, naquela época pelo menos. E aí, trazendo esses dados, mais aquilo que eu já informei anteriormente, a gente foi lá com a Receita Federal e firmou essa parceria, começando por esse setor, mas depois a gente expandiu para outros setores, como o item 17, ali, que a gente chamou de atividades de apoio, educação, academias, saúde, turismo e informática. E como é que funcionava essa operação conjunta? Basicamente, a Receita Federal informava os níveis de riscos dos contribuintes e a Receita Municipal fazia a seleção desses contribuintes que iam receber a intimação para esclarecimentos. Lembra que a gente está falando de 2017, então pré-pandemia, pré-enchente. Como eu tinha comentado com vocês, naquela época os atendimentos eram todos presenciais. E nessa fase inicial da operação conjunta, os atendimentos eram com representantes dos dois fiscos. Então, vocês podem imaginar como é que o contribuinte se sentiu ao ser recebido num procedimento de autorregularização com, às vezes, 2, 3, 4 auditores do outro lado, representando tanto a Receita Federal
como a Receita Municipal. E saiu isso na imprensa, foi noticiado, né, várias notícias. A gente tem certeza, na verdade, que esse tipo de operação aumentou em muito a presença fiscal que o contribuinte sentiu fruto daquela operação, né? Isso é meio difícil de medir, mas a gente sabe, né, o contador de uma empresa, dificilmente ele é contador de apenas uma empresa. Ele é contador de outras empresas, e ele tem outros amigos contadores. Então, mesmo uma cidade grande, essa notícia corre no meio, né? Então, realmente, foi bastante positivo o resultado que a gente teve. Vou trazer aqui alguns resultados históricos, só lembrando, lá em 2017, a nossa capacidade de atendimento era muito menor do que a gente tem hoje. Então, a gente espera que esses números que eu estou apresentando aqui vão aumentar muito agora nessa nova fase da operação. A gente teve em torno de 100 milhões de incrementos de receita, seja através de incremento lá nas certificações do PGDAS ou através de confissões de dívida. Então, eram receitas que não estavam oferecidas à tributação e depois o foram. Nós tivemos um valor de mais de 5 milhões de ISS regularizado, de novo, somando os valores do PGDAS e os valores de confissão de dívida. E nós tivemos um resultado de tributos federais de mais de 8 milhões de reais de autorregularização. E aqui, considerando apenas os valores do PGDAS. E olha que curioso, mesmo aqui esses valores de ISS, a gente está somando os valores que foram através da retificação do PGDAS, ou seja, empresas do Simples Nacional, e somando também valores que vieram através de confissão de dívida, que em teoria não, na prática não tem resultado nos tributos federais. Mesmo assim, os resultados dos tributos federais foram muitas vezes superior ao resultado somente do ISS. Também teve uma pequena parcela dessa operação que, aí sim, o foco foi mais na Receita Municipal, porque, em princípio, não teria nenhum impacto direto nos resultados da Receita Federal. Foi no segmento de importação, na verdade, foi na atividade de importação de serviços. A gente, conversando com a Receita Federal, a gente conseguiu os dados de PIS e COFINS e importação, né, que já haviam sido pagos, e a gente verificou se esses contribuintes tinham efetivamente pago o ISS sobre importação, e muitas vezes não. E aí, com poucos atendimentos, a gente conseguiu fazer autorregularizações que chegaram a praticamente 6 milhões de reais. Aqui eu vou trazer o gráfico, se o Daniel só puder botar o mouse em cima ali da pizza, ali, eu agradeço, vai ficar melhor para o pessoal, ou o Gabriel, vai ficar melhor para o pessoal ver. Eu trouxe aqui a distribuição percentual por resultado com impacto financeiro. Ou seja, das empresas que pagaram alguma coisa nesses procedimentos de autorregularização, qual foi o resultado desse atendimento? E em torno de 81% foi uma autorregularização completa, aquele resultado ali que a gente gostaria que acontecesse em 100% dos casos. Pode ir na parte menor ali da pizza. Em torno de 16% foi empresas que fizeram uma autorregularização parcial, ou seja, elas pagaram uma parte e mesmo assim ainda foram encaminhadas para a revisão fiscal, porque ainda tinha valores que os fiscos entendiam que eram devidos. E a partezinha menor ali, está ali aquele caso de indícios não confirmados, né, aquele falso positivo. Ele está como falso positivo porque, na verdade, para os tributos municipais, eles não tiveram impacto, né? Realmente, a gente atendeu aquela empresa e não tinha nada para se autorregularizar em termos de ISS. Mas eu me lembro que naquela época estava rolando uns parcelamentos especiais da Receita Federal e aquela empresa tinha algo a ser autorregularizado que foi identificado pelo lado dos auditores da Receita Federal e eles acabaram fazendo a adesão desse parcelamento especial. Então não teve resultado financeiro para o ISS, mas teve para a Receita Federal. Basicamente o mesmo gráfico, só de uma forma diferente. Vou fazer um fora de tópico, vou fazer um apelo. Ó. Se tiverem mais de 3 dimensões num gráfico de pizza, considerem esse tipo de gráfico aqui. Fica bem mais interessante de ver. No caso aqui, com 3 dimensões não faz muita diferença, mas eu estou fazendo esse apelo e essa campanha aí, me ajudem a propagar. Porque eu não aguento mais ver palestra com 200 fatias de pizza, além de me dar uma fome, eu não entendo nada. Tá? Mas talvez seja só eu. Então, lembrando, a segunda fase da operação conjunta está começando agora em 2025 e, na verdade, ela iniciou no final do segundo quadrimestre de 2025. E a gente espera que vá, pela quantidade, pelo tipo que essa operação, essa segunda fase está se tornando, a gente tem certeza que vai além de 2025.
E lembrando que a gente está com uma capacidade muito aumentada de atendimento. Por isso, essa segunda fase agora, a gente fez a seleção dos contribuintes de uma maneira um pouquinho diferente. A gente teve uma grande preocupação, né, especialmente no pessoal ali da seleção, né, com tantos colegas novos entrando, então a gente precisava selecionar muito mais empresas, então a gente teve uma grande preocupação em ter um volume muito grande de dados para selecionar, já que tanto a nossa capacidade de processamento de dados, né, através dos nossos BIs, o ClickSense, e a nossa capacidade de atendimento está muito aumentada em relação a 2017. Dessa vez, a gente fez uma seleção estratégica da lista de serviços. Ali na verdade, foi o Gil, né? Não posso ganhar o crédito por essa seleção. O Gil ele fez uma análise e ele verificou que, basicamente, 15 itens na nossa lista de serviços correspondiam, basicamente, a 98% do volume total de notas fiscais eletrônicas emitidas em Porto Alegre. Então, em vez da gente focar em outros itens que não eram muito representativos, a gente focou nesses 15 itens, traduziu isso em quinais e fez a seleção desses quinais. E também, foi até acho que sugestão do pessoal da Receita Federal, a gente fez um corte de faturamento, né? A gente entendeu que se uma empresa faturava mais de 2 bilhões de receita anual, provavelmente não era o contribuinte que a gente estava interessado. Possivelmente ia ser um mercado, algum outro segmento que não ia ser do interesse do município de Porto Alegre. E talvez alguns de vocês estejam pensando, tá, Felipe, mas 2 bilhões é muito acima do Simples Nacional. Certo, mas lembra que a gente está interessado em fazer a autorregularização tanto dos contribuintes do Simples Nacional, que acabam sendo a grande maioria dos contribuintes que a gente atende aqui, mas a gente também quer autorregularizar os contribuintes que não fazem parte do Simples Nacional. Através desses critérios, a gente, em conjunto com a Receita Federal, conseguiu dados de mais de 22 mil CNPJs para fazer a nossa análise. E, lembrando, a operação iniciou mais ou menos no final de junho. Então, esses dados que eu estou mostrando aqui para vocês são muito preliminares. E, obviamente, né, eu fechei essa apresentação uns dias antes, então, se eu fosse pegar hoje o dado atualizado, já ia ser um pouquinho diferente. Nós tivemos, até aquele momento de fechamento, 258 atendimentos iniciados, apenas 34 conclusões, porque se vocês lembrarem lá do início, o prazo médio desse procedimento é em torno de 90 dias. Então, são poucos atendimentos que foram encerrados até a data dessa apresentação. Mas olha que interessante aqui, dessas conclusões, dessas 34 conclusões, nós temos 20 autorregularizações, o que traz um percentual de praticamente 60% de autorregularização, o que é um percentual bastante elevado, considerando a nossa média histórica. O que acaba comprovando que esse tipo de troca, esse tipo de operação conjunta, essa integração entre os fiscos, além de aumentar a presença fiscal sentida pelos contribuintes, aumenta a eficiência dos fiscos, traduzida em resultados aqui. E se eu quiser aumentar ainda mais os resultados, eu poderia até dizer que esse percentual de autorregularização está em torno de 70%, se eu considerar só as conclusões que tiveram os atendimentos iniciados. Vou explicar para vocês entenderem. Como é um procedimento espontâneo, a gente intima o contribuinte e faz o contato. Tem contribuintes que não respondem esse contato, ou eles até respondem no início, mas depois tu vê que eles abandonaram a comunicação. Eles não têm interesse. A gente presume, tanto esses que abandonaram a comunicação, aqueles que nunca responderam, a gente presume tacitamente que eles não têm interesse na autorregularização. E aí eles vão diretamente sendo encaminhados para um processo de revisão fiscal para verificar aquelas possíveis inconsistências. Então, se eu considerar, dentro dessas conclusões, apenas aqueles casos que tiveram a efetiva troca, que houve o efetivo atendimento do contribuinte, até o momento o percentual de autorregularização está em torno de 70%, o que realmente é muito acima da média. Qual o status das conclusões que a gente tem até o momento? A maior parte, como eu já tinha falado para vocês, em torno de 60% realizou a autorregularização. Nós tivemos ali em torno de uns 38% que fizeram aquela autorregularização parcial, então eles foram sugeridos para revisão fiscal, ou
eles optaram por não fazer uma autorregularização, né? Então, na verdade, nesse 38% está englobado tanto os que fizeram a autorregularização parcial, como os contribuintes que optaram por não fazer a autorregularização. E a parcelinha menor aqui é aqueles casos de falsos positivos que vai acontecer, não tem problema, já é esperado que eles sejam um menor percentual dos nossos casos. Quando a gente fala de valor de ISS total regularizado, só nesse início de operação aqui, nós já temos em torno de 3 milhões de ISS autorregularizado. Quando a gente fala autorregularizado, quer dizer que ou ele fez uma confissão de dívida, ou ele retificou os PGDAs, ou fez pagamento à vista. E aqui, como está mostrando para vocês, não dá para ver muitos números, mas acreditem em mim, mais ou menos quase metade, um pouco mais da metade desses valores de 3 milhões foi fruto de confissão de dívida. Um pouco menos da metade foi fruto de retificações do Simples Nacional, mas ficou quase nos 50-50, 60-40. E nem dá para ver aqui, né, alguns casos de pagamentos por guia. Esse aqui é um gráfico gerencial que a gente tem no nosso BI, né, desenvolvido na ferramenta do ClickSense, que é bem interessante, né, a gente consegue acompanhar nossos resultados de uma forma bem precisa. E aqui também tem um ranking interno dos auditores e o valor que eles se autorregularizaram naquele período, né, para preservar o sigilo do fiscal. Eu omiti aqui os nomes, mas a gente consegue ter isso internamente. Até o momento, nós já tivemos 47 milhões de incremento de receita, com apenas aquelas 34 conclusões, na verdade 20 autorregularizações, né? Nós tivemos um impacto de autorregularização de 2,5 milhões de tributos federais autorregularizados. E se a gente olhar só para a parte do ISS que veio fruto dessas retificações do PGDAs, o valor fica 1,2 milhão. Então, só para não confundir, os 3 milhões aproximadamente que eu estou falando aqui é a confissão de dívida mais retificação do Simples Nacional. Quando a gente olha só para a retificação do Simples Nacional, que na verdade seria o comparativo mais justo para a gente tentar ver a relação entre o resultado dos tributos federais e o resultado de tributos municipais das empresas do Simples Nacional, a gente novamente acaba comprovando aquilo que a gente já vem vendo ao longo da apresentação, que os resultados para os tributos federais é, no mínimo, 2 vezes os resultados que são gerados para o fisco municipal. E também, quando a gente trabalha com autorregularização, e acredito que em outros processos também, é bastante comum a gente ter vários resultados que estão num intervalo ali mais médio de valor, e a gente tem, todos os quadrimestres é assim, 1, 2, 3 resultados que puxam muito essa média para cima, e não foi diferente nesse início de operação. Um único atendimento, até a pessoa está sentada aqui vendo essa apresentação, gerou um incremento de receita de 21 milhões de reais, sendo 18 milhões em confissão de dívida e o resto em retificação do Simples Nacional. Gerou esse único atendimento, um ISS regularizado de 1,7 milhão, vindo basicamente 1,2 milhão de confissão de dívida e 500 mil de retificações do PGDAs. Isso gerou, esse único atendimento, um incremento nos tributos federais de 1,1 milhão. E, de novo, fazendo aquela comparação, né? Se eu comparar só os 500 mil que veio de ISS na retificação do Simples Nacional, a gente pode ver que os resultados para os tributos federais são bastante relevantes. O que a gente espera? Né? Como a operação está muito no início ainda, infelizmente, a data do SEMAT aqui não casou com a data que a gente conseguiu fazer, iniciar a operação, mas com certeza vocês vão ver na mídia os resultados e atualizações dessa operação nos próximos anos e nos próximos meses. A gente espera um resultado crescente, já que a gente está com uma capacidade de atendimento muito maior agora de 2025, então a gente tem uma expectativa bastante forte de que os resultados dessa segunda operação vão superar e muito os resultados da primeira. E o que a gente espera do futuro? Bom, a gente espera que esse tipo de operação conjunta não seja a última. A gente gostaria muito que esse tipo de operação acabasse se tornando a regra. Porque a gente sabe que, embora não seja novidade, já lá no CTN
ou na Constituição Federal já prevê essa atuação integrada, esse compartilhamento de operações, de informações e de operações também, a gente sabe que, às vezes, na prática, existe uma certa dificuldade de operacionalizar isso. Mas a gente tem uma certa esperança que, agora, com a reforma tributária, né, com a inserção da palavra cooperação no sistema tributário nacional, a gente consiga fazer esse tipo de operação se tornar a regra e não mais a exceção. Como a gente, né, vem mostrando, junto com essa parceria com a Receita Federal, que é possível de criar relações de ganha-ganha, onde ambos os fiscos saem com a sua presença fiscal aumentada e ambos os fiscos acabam tendo a sua eficiência em arrecadar os tributos que, porventura, não tinham sido arrecadados, aumentada também. E aí, se essa figura ficou meio confusa, aí vocês vão ter que reclamar com a IA lá, porque eu pedi para ele gerar uma relação de ganha-ganha, ela me gerou isso aqui. Mas o que não é confuso, com certeza, são os resultados que a gente mostrou até o momento, que, com certeza, esse tipo de operação, estou sendo repetitivo, mas é para frisar bem, aumenta a presença fiscal e aumenta a eficiência de ambos os fiscos. Muito obrigado. Então agora a gente vai abrir para perguntas e já chegou uma aqui. Já? Então a pergunta foi o seguinte: como é que a documentação inicial sai, né, da autorregularização? Se ela parte com a identificação do município ou da Receita Federal do Brasil? Como a gente já tinha esse histórico de fazer essas intimações, a gente seguiu o mesmo modelo. Tá? Então ela sai com a identificação do município. Mas é dado toda a publicidade que essa é uma operação em conjunto, né, e todos os resultados que vão ser apresentados, tanto aqui como daqui para frente, a gente dá essa informação. E nos atendimentos, acredito que também é informado. Os auditores que atendem, eles informam. Isso aqui faz parte de uma operação conjunta. Afinal, isso dá um peso maior ainda para aquele atendimento, né? O contribuinte, ele olha para uma forma diferente quando tem mais de um fisco integrado, né? Tem mais uma pergunta ali, vou levar o microfone. Bom dia. Uma curiosidade que me surgiu na apresentação, que inicia ali o contato, né, com o contribuinte através de um pedido de esclarecimento, uma intimação de esclarecimento, né? E através disso, vamos supor que o contribuinte ele venha a responder, né, ao fisco, são trocadas informações, esclarecimentos, documentos, até que tem um prazo médio, às vezes, né, que demora ali 90 dias. Vamos supor assim que termina a operação com a autorregularização total. Não é expedido nenhum documento de autorregularização mesmo, né? Ele inicia com o pedido de esclarecimento ali, de intimação de esclarecimento, e fica por isso mesmo. Sim. Como é uma autorregularização, a gente não entende... a gente sempre teve essa preocupação de não criar uma formalidade excessiva nesse procedimento que iria tornar ele muito parecido com uma revisão fiscal. Por exemplo, uma questão simples, já surgiu aqui, eu sempre fui um defensor contra, a questão, vamos botar um prazo na legislação para esse tipo de atendimento. E aí, se precisar, renova esse prazo. E aí eu sempre falei, para quê? Só para tu ter que, de novo, acabar, tu ter que ter um procedimento formal de contactar o contribuinte. E assim, a gente não tem reclamações por parte do contribuinte de algum tipo desse rito, porque o que está sendo oferecido para ele? É mais uma oportunidade de autorregularizar um valor que ele não tributou corretamente na época, às vezes por desconhecimento ou às vezes por opção, né? E ele está tendo essa oportunidade. Se a gente não desse essa oportunidade, ele ia direto para uma revisão fiscal. Então a gente não tem esse tipo de reclamação. E Porto Alegre também, né, como o Daniel falou, tem o costume de inovar. A gente inovou, né, criando a questão do compliance. Então a gente classificou os nossos contribuintes, privilegiando aqueles contribuintes que estão mais em dia com as suas conformidades tributárias. E a gente positivou, como um desses benefícios, os contribuintes melhores classificados não poder ser aberto o processo de revisão fiscal antes de
ter sido dado a oportunidade de uma autorregularização. Então, aí quando se instrumentalizou isso, a gente tinha que ter um meio de comprovar que o atendimento foi iniciado e encerrado. Mas, de novo, para não ficar com um formalismo excessivo, a gente tem o e-mail. É o e-mail que o contribuinte respondeu e o e-mail que a gente enviou no final para dizer, não, o procedimento está encerrado e o resultado foi esse. Tu se autorregularizou. Ou não, tu vai ser sugerido para revisão fiscal. É algo documentável, mas bem menos formal do que um procedimento expedido num sistema tributário que tem que ser, né, enviado para o contribuinte. E agora com o DTE, né, quando a gente conseguir efetivamente adotar o DTE nesses procedimentos, vai facilitar muito também toda essa documentação e essa comunicação. Justamente foi essa a minha preocupação, porque como que você prova o teu corpo ali de auditores, né, que está sendo realizado esse trabalho, né, já que não é feito ali uma abertura de processo ou um controle de autorregularização. Prova, tu diz, internamente? Internamente. Como a gente prova os resultados que a gente tem? Isso. Bom, a gente tem no nosso sistema ali, foi emitida a intimação para tal contribuinte. Aí, depois de um tempo, tem o relatório de atendimento e a gente vai olhar no nosso sistema, tem uma confissão de dívida. Então, a gente, né, tem todo esse caminho passo a passo. Não, a gente não julgou ser necessário ter uma assinatura do contribuinte dizendo estou fazendo essa confissão de dívida porque eu vim no procedimento de intimação para esclarecimentos. Não. A gente orienta nesse procedimento e aí ele faz a autorregularização dele. E, por fim, queria te pedir, toda essa conversa entre fisco e contribuinte, né, que pode acabar chegando ali no final, gerando uma autorregularização parcial, ou o contribuinte não concordando em pagar, e você comentou que toda essa conversa ela é documentada e ela pode servir para o próximo setor, que vai fazer a revisão fiscal. Toda essa documentação, ou esse registro dessas conversas, é feito através de um processo ou através dos e-mails? Ou como vocês registram isso? Sim. Muito obrigada. Hoje, vamos falar um pouquinho mais do histórico. Esse procedimento foi criado, a gente já tinha o nosso sistema tributário, né, o SIAT, né, que é o Sistema de Gestão Tributária dos nossos tributos. Como esse procedimento ele tem um rito muito particular, e na época que foi contratado o sistema isso não estava previsto, a gente não conseguiu botar ele dentro desse sistema tributário de Porto Alegre. Então, a gente criou um sistema nosso, interno, até... Thiago está aí? Levanta a mão se estiver aí. Não, o Thiago não está aí, mas enfim. Foi um colega nosso, um assistente administrativo, que, em conjunto com a gente, com as nossas diretrizes, ele criou um sistema de controle e gerenciamento de todas as intimações. Então, fica à parte esse controle. Isso. Tal data de término daquele atendimento também, mas o atendimento propriamente, o histórico do atendimento, com as conversas, né, resumo com as principais informações, fica nesse sistema segregado, né, que não é o nosso sistema tributário, mas é o sistema de gestão desses procedimentos de autorregulação, fica ali os registros das interações. Isso, e aí com o DTE, quando a gente, né, Porto Alegre adotou agora, todos os contribuintes são obrigados, isso já vai, essa comunicação já vai ficar lá dentro, né? Vai facilitar bastante esse controle. Mas para o setor seguinte, que faz a abertura de revisão fiscal, o principal é o relatório que o auditor vai fazer. Porque não impede de um documento que já foi apresentado em sede de autorregularização seja solicitado em revisão fiscal. O que a gente fez naquele momento foi apenas um levantamento das informações. A pessoa que vai abrir a revisão fiscal já vai sabendo mais ou menos a ideia do que vai encontrar dentro daquela revisão. E muitas vezes a gente sabe que é uma caixinha de surpresa, né? Começa puxando uma coisa e vai outra. Ou daqui a pouco a gente, digamos assim, dá o tiro errado. Tu abre uma revisão fiscal porque tu imaginava que tinha essa irregularidade e não tinha. E em um procedimento de autorregularização, tu podia fazer esses questionamentos sem ter todo aquele ônus de ter um rito processual mais extenso, né, e deslocar um fiscal para isso, porque a partir do momento que tu abre uma revisão fiscal, tu vai ter que fazer uma análise pente fino. Já uma intimação para esclarecimentos já é previsto que é um rito mais sumário. Tá? Então tem essas distinções. Bom dia, Oi, bom dia, desculpa, parabéns dia. pela palestra, muito Obrigado. boa.
Eu concordo com essa abordagem, acho ela muito mais eficiente do que você penalizar o contribuinte, ela é mais eficiente de arrecadação, né? Me chamou a atenção na tua fala a questão ali no final do compliance. De que maneira vocês pontuam os contribuintes, né? No sentido, você falou ali que são os contribuintes mais bem colocados vocês são obrigados a abrir um processo de autorregularização. De que maneira vocês ranqueiam esses contribuintes? Como é que funciona esse sistema de compliance? E eu vi que você colocou na sua fala que vocês têm uma instrução normativa para regulamentar esse procedimento. Que instrução normativa é essa? A instrução normativa que eu mencionei na apresentação é a número 1 da Receita Municipal de 2024, mas depois, né, pode pedir por e-mail, a gente consegue passar para vocês. E a questão do compliance, eu lembro de alguns requisitos, eu vou confessar que eu não lembro de todos, né? Mas, por exemplo, o contribuinte não pode ter dívida com o município. O contribuinte ele tem que ter emitido pelo menos uma nota fiscal por mês, porque, né, era emitido e pago, né, uma nota fiscal por mês. Sandra, Gil, me socorre dos outros, lembro? São requisitos, na verdade, bem simples. Fala no microfone, por favor. Desculpa, superintendente. São requisitos bem simples, na verdade, para que fossem objetivos, né? Não gerassem subjetividades e dificuldades depois de a gente conseguir justificar o porquê o contribuinte tinha a classificação A ou C ou D. Então, basicamente, os requisitos são esses: emissão de notas, né, em todos os meses, recolhimento do tributo adequadamente e não existência de dívidas, né? Daí dívidas de nenhuma espécie, não só de ISS. Não pode ter dívidas de IPTU, taxa de coleta de lixo, ITBI, nenhuma delas. Basicamente, esses critérios, assim, pontuando objetivamente e classificando os contribuintes para eles serem considerados, né, aderentes, né, minimamente às normas tributárias. Não, isso é uma lei municipal que estabeleceu os requisitos. Isso foi aprovado. O número da lei depois a gente pode te passar. Mas a gente tem como passar tudo. Tem aí a lei? Lei Complementar 928 de 2021. Lei Complementar 928 de 2021. Isso, tem um decreto regulamentador e depois, mais por fim, a gente criou uma instrução normativa mais para dizer dos fluxos, do que considera o encerramento, quais os tipos de encerramento, para justamente porque, a partir dessa lei, a gente ficou vinculado. O fisco também não podia mais abrir um procedimento de revisão fiscal sem antes demonstrar que o contribuinte que tinha uma classificação A ou A+, ele teve a oportunidade de se autorregularizar no caso de verificação de alguma inconformidade. E a lei também traz outros requisitos, como contribuintes que têm esses níveis, né, de conformidade alto, ele pode também ter uma preferência no atendimento de um processo administrativo, uma preferência também em uma restituição de ISS recolhida maior. Então, a lei é bastante incentivadora, porque a gente tem trabalhado muito com esforço, foco em recompensas positivas, estímulos positivos, né, à conformidade tributária. Não é exatamente uma pergunta, né? Não vou colocar o Felipe, não. Mas é só um complemento até em relação a esse assunto e um pouquinho do assunto anterior, só para trazer para o pessoal, que é em relação ao encerramento dos nossos atendimentos. Até em função do compliance, a gente teve essa alteração no modelo de atendimento, no modelo de encerramento, né, em função com o envio de um e-mail, onde a gente coloca, né, dentro das informações que o encerramento daquele atendimento não se dá, não garante que a empresa não possa ter um procedimento de revisão fiscal aberto, inclusive em relação àquele mesmo período, né? Então, a gente tem até um caso que vem sendo trazido, né? O Gustavo está aqui, a gente atendeu contribuintes, eu atendi 2 contribuintes com ele, a gente acabou colocando esse exemplo nesses 2 atendimentos, que é em função de questões que não podem ser verificadas durante o nosso atendimento sumário de autorregularização. Tá? Então, assim, a importância né, o quanto é interessante para o contribuinte aderir, né, e fazer atender a conformidade, né? Tem um caso específico que a gente cita, né, nesses atendimentos, trouxe como exemplo, de um contribuinte que, se ele tivesse feito a autorregularização,
o valor talvez ficasse em torno de R$500 mil, mais ou menos, o que a gente tinha identificado. Né? O contribuinte optou, né, por não fazer a regularização, acabou sendo encaminhado para a revisão fiscal e esse procedimento de revisão fiscal foi aberto. O auto acabou sendo 34 vezes maior do que esse valor. Por quê? Porque acabaram, né, a pessoa que fez a fiscalização teve acesso a informações que não seriam possíveis, né, de serem verificadas num atendimento sumário. Né? Precisou ser aberto um procedimento de revisão fiscal para se solicitar formalmente algumas informações que nós, enquanto trabalhamos na parte de seleção, nós não temos acesso. Né? Precisa ser aberto o procedimento de revisão fiscal. Então, assim, poderia ter sido tratado, não teria como ter sido visto, né? E mesmo que pudesse ter sido visto e não sido identificado no momento do atendimento, então ele pode acabar sendo trazido, esse ponto que não foi verificado pode ser aberto uma revisão fiscal se num cruzamento, numa malha posterior, se identifica algo que naquele momento do atendimento não foi verificado. Então, isso aí passou a ser, não era colocado, né, Felipe, no início, a gente não tinha esse procedimento de encerramento, mas essa garantia está previsto na própria instrução normativa, né? Exatamente. Isso era colocado informalmente durante os atendimentos, mas em função do compliance a gente acabou trazendo, né, formalizou, colocou dentro da instrução normativa essa informação de que, né, trouxe mais clareza, né, deixou mais objetivo a questão de que o atendimento não... O fato de ter feito a regularização não impediria que o mesmo período fosse fiscalizado. A gente está trazendo isso daqui porque isso aí às vezes é questionado, estão sendo feitos questionamentos em relação a isso aí a gente tem que deixar cada vez mais claro. Perfeito. Tinha mais uma pergunta, acho que lá no fundo, né? Ou mais de uma. Última pergunta, então, por favor. Primeiramente, bom dia a todos. Parabéns, Felipe, pela excelente palestra. Só para reforçar também uma atitude de gestão política que foi feita aqui, foi reforçar a fiscalização também. Isso é muito importante para o contribuinte optar pela autorregularização, ter conhecimento que, em fazendo a opção de não autorregularizar, tem uma equipe que vai abrir e instaurar a revisão fiscal. E a outra questão também para complementar é que, em respeito à lei e ao decreto que regulamentam o compliance, quando a fiscalização instaura, antes de se instaurar o procedimento de revisão fiscal, se é avaliado, né, o certificado de compliance do contribuinte para ver se ele está abrangido ali nas categorias A+, A ou B, tendo direito à autorregularização prévia, e se ela foi realizada nesse período, esse documento ele é anexado num processo de indícios para ser aberto ou não, né, a revisão fiscal, e se ele não tem direito à autorregularização, mesmo assim, é documentado para que seja ali provado que todo o rito processual foi atendido. Então, só para complementar a necessidade, né, de se investir também na equipe de fiscalização, que aqui em Porto Alegre a gente tem, inclusive, setores especializados, né, como instituições financeiras e construção civil e o Simples Nacional, além da nossa supervisão que pega os demais setores. Parabéns novamente. Bom dia a todos. Só o Gil estava me alertando aqui, né, que eu acabo sendo bem cauteloso. Eu botei ali mais 5 milhões na apresentação. O nosso resultado do último quadrimestre fechado foi mais de 9 milhões, né? Então, acho que para quem tinha dúvida se foi uma boa escolha fazer a nomeação dos auditores, acho que está respondido com esse número aí. Perdi a conta?
Encerrando, então, eu gostaria de agradecer a todos os presentes e aos mais de 200 pessoas que estão nos assistindo em casa. E para materializar o agradecimento, tem um brinde aqui para o nosso palestrante. Dando por encerrada esta oficina, desejamos um excelente intervalo para o almoço e convidamos a todos para prestigiarem a solenidade de abertura oficial do 10º CEMAT, que será realizada às 13 horas. Muito obrigado.